O Lula inaugurou a política do Alzheimer. Esquece que eu já defendi isso. Não, a culpa é do Congresso. Eu não lembro de ter defendido isso, não. O Lula, meu amigo, tudo bem, você ter Alzheimer é uma doença muito chata, realmente. Muita gente que tem idade avançada acaba tendo Alzheimer, para quem não sabe. E Alzheimer é basicamente, você começa a esquecer a porra toda, né? Você acaba de fazer um negócio e esquece que você fez, né? Muito triste isso, realmente. Tem outros sintomas também, tá? A coisa é mais complexa do que isso. Mas o esquecimento do Alzheimer é o principal ponto, né? E o Lula parece que instituiu a política do Alzheimer, né? Não, porque temos que acabar com a taxa das blusinhas, porque a taxa das blusinhas prejudica o pobre. Oi, Lula, você que criou a taxa das blusinhas, meu filho, como é que você tá esquecendo? Esqueceu agora? Não, que não fui eu, que não sei o que é lá, que é Alzheimer, política do Alzheimer, né? As bets também. Lula, não, porque as bets é um absurdo, que as bets fazem isso, que as bets fazem aquilo, que absurdo. Quem deixou essas bets entrarem no Brasil? Lula, foi você, meu amigo. Você regulamentou as bets, cara. O Lula regulamentou as bets no Brasil. Todo mundo sabe disso, né? O Lula agora tudo esquece das coisas, né? É a política do Alzheimer. Mas aí você pode lembrar de um negócio. Ah, não, mas a outra perna do Lula é o desenrola. O desenrola não tem a ver com esquecer com a política do Alzheimer. Não, tem a política, tem a ver com a outra parte da política do Lula, que é a política de favorecer banco, né? Aqui, ó, o desenrola aguarda apenas retorno do Lula. Vai ter o desenrola 2.0. Só que aí o pessoal tá lembrando aqui, ó, que todos os programas do governo Lula são empréstimos bancários. E aí depois o pessoal fica perguntando, por que está todo mundo endividado? Como que a dívida cresceu e não sei o que lá? 100% dos programas do governo Lula 3, tá? A gente está tirando aqui Bolsa Família, coisas que vêm de outros do passado, né? Os programas que o Lula criou no governo Lula 3, 100% deles foram: crie mais uma dívida no banco, meu filho, que eu vou te ajudar. É isso, é por isso, é daí que vem a dívida, ou seja, é a política do Alzheimer com a política de ajudar os banqueiros. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Fraudão do Lula, Papa Leão 15 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Lula aderiu à política do esqueça que eu já defendi isso. É o que diz aqui a coluna do Estadão da Rosiane Kennedy, né? É a política do Alzheimer. Eu esqueci. Eu que defendi esse negócio, eu esqueci disso, né? E ela lembra de 3 pontos aqui, a taxa das blusinhas, né? A taxa das blusinhas, o Lula tá falando que é absurdo, que a taxa das blusinhas e não sei o que lá, que não pode. E na verdade foi o Lula que sancionou a taxa das blusinhas. Tá aqui, ó, 27 de junho de 2024. O Lula sancionou a taxa das blusinhas. E eu ainda quero lembrar a vocês que foram duas pedradas que o Lula deu em quem compra coisa via a Shein e a Shopee. Não foi só a taxa das blusinhas, não. Começou com o remessa conforme. Lembra o remessa conforme? Foi lá em 2023, né? O Lula instituiu o remessa conforme, não sei o que lá, já deu uma pedrada de 17% de imposto nas compras até $50, né? E na época eu falei, gente, isso aí é a preparação. O Lula está preparando esse negócio de remessa conforme para dizer que não vai cobrar taxa se vier pelo remessa conforme. Por quê? Porque depois que tiver todo mundo usando remessa conforme, ele vai botar a taxa das blusinhas. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que tudo quanto é marketplace chinês, né? A Shein, a Shopee, não sei o que lá, tava todo mundo botando, já usando remessa conforme, coisa e tal. Tudo que você entrava para comprar já tinha remessa conforme, coisa e tal, que era só 17%. Aí o Lula foi lá e botou a taxa das blusinhas, foi para 60 e tantos por cento o imposto, e depois subiu mais ainda, foi para 90 e tantos por cento o imposto. Mas quem colocou a taxa das blusinhas foi o Lula, 2 vezes, colocou remessa conforme e depois colocou a taxa das blusinhas, né? E aqui, ó, Lula sancionou a taxa do... Como é que o Lula agora diz, não, porque foi o Congresso. Lula, era só vetar, meu amigo. Você estava na sua mão, ele era só dizer, vetei. Não vou aprovar a taxa das blusinhas, né? Mas ele não fez isso, né? Ele aprovou, né? Então não tem o que dizer. Agora ele está na política Alzheimer dele, né? Aqui, ó. Acuado por índices negativos de popularidade pelo impacto direto de medidas econômicas no bolso do eleitor, o eleitor está se sentindo roubado no governo Lula, né? O Palácio do Planalto tenta fazer uma operação de desmonte de danos. O objetivo é claro, transferir para o Congresso Nacional a responsabilidade por projetos que foram gestados no governo,
com o objetivo de arrecadar, ou então objetivos de viés sindicalista da década de 80. Aqui ela está falando da regulamentação das apps, tá, dos aplicativos. Tá? O governo desistiu do aplicativo, não vai regulamentar mais, porque já viu que ninguém quer essa porra dessa regulamentação. Regulamentação é só cobrar mais caro, só vai prejudicar quem trabalha de aplicativo, né? Aquele velho dilema que eu falei para vocês. A esquerda se morde de raiva dos aplicativos porque quebrou o controle que ela tinha sobre o trabalhador, né? Antigamente o trabalhador tinha que trabalhar CLT, e aí a esquerda ficava falando, não, os patrões, malvadões, eu não sei o que. Agora no aplicativo o cara percebe que, meu amigo, que esse negócio de CLT é um lixo, né? Que a esquerda não ajudou foi ninguém com essa porra dessas CLT e essas coisas sindicalistas. Isso não serve pra porra nenhuma, só prejudica todo mundo. Agora o pessoal tá vendo isso, né? Mas enfim, o Lula desistiu de regulamentar os aplicativos, né? Por quê? São os 3 casos. É o caso da taxa das blusinhas, das bets, que o Lula regulamentou, e os aplicativos que estão prejudicando o governo Lula, tá? Não foi só isso não, tá? Teve também a importação de produtos eletrônicos e celulares e coisa e tal, que também o Lula aprovou, depois ele voltou atrás. Depois ele voltou atrás rápido porque ele viu que ia dar merda, né? Mas voltou atrás apenas em uma parte, não voltou atrás em tudo não. Ainda tem coisa que você está pagando mais caro aí de importação por conta do Lula, né? Aqui, ó, as frentes de desgaste que o governo tenta se desvincular envolvem 3 temas. A regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, a taxa das blusinhas e a crise social gerada pelas apostas esportivas, as bets. A estratégia passa pela avaliação da revogação de medidas e engavetamento de projeto. Então, a regulamentação do trabalho por aplicativo estava para ser votado, que vai ter corrida mínima, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, foi tirada de pauta pelo governo. O Lula tirou. Quem queria a regulamentação dos aplicativos era o Lula. Os sindicalistas ligados ao Lula, tá? E o pessoal que pode falar assim, ah, mas olha só que beleza, então tudo bem, mas o Lula então tirou a taxa das blusinhas, né? Tirou a regulamentação de aplicativos, tá vendo como é que o Lula é bonzinho? Não, meu amigo, ele tirou por causa da eleição. Quando passar a eleição, chegar ano que vem, sabe qual vai ser, se por um acaso ele ganhar essa eleição, Deus me livre, bate na madeira. Se por um acaso o Lula ganhar essa eleição, sabe o que vai acontecer em janeiro do ano que vem? Volta a taxa das blusinhas, volta a regulamentação do aplicativo, volta a porra toda, é lógico. O Lula quer arrecadar, meu amigo. O Lula, quanto mais ele roubar a sociedade brasileira, melhor para ele. É tudo que ele quer, roubar mais e mais e mais. Ele deixa bem claro isso, né? Ele acha que ele gasta o seu dinheiro melhor do que você. Você tem que dar o seu dinheiro para ele, que aí ele vai alocar na Odebrecht, no show do Caetano Veloso, em alguma coisa que ele acha que é melhor do que você gastaria o seu dinheiro com você mesmo, né? Aqui, ó. E também a lei das bets, isso é outra coisa. O Lula vive reclamando das bets, não porque o povo está endividado por causa das bets e não sei o que lá. Meu amigo, Lula tá aqui, ó, dia 2 de janeiro de 2024, às 2 da tarde. Lei das bets é sancionada pelo governo Lula, pelo presidente Lula. Lula foi lá e sancionou a regulamentação das bets. Ô Lula, como é que você pode reclamar das bets agora? Foi você que fez a merda. Aí ele pode falar assim, não, mas eu fiz a regulamentação porque podia ser melhor e não sei o que lá. Não, meu amigo, você sancionou. Se você tivesse vetado, não tinha isso. Mas por que ele não vetou? Ele não vetou porque você lembra que as bets, para operarem no Brasil, tem que pagar uma grana para o governo Lula, dar um dinheiro para o governo Lula, né? As pessoas que jogam em bets legalizadas, eu nem sei se tem gente que joga em bet legalizada, porque eu não jogaria. Eu não gosto de jogar em bet, tá? Mas se eu fosse jogar, eu jogaria em bets não legalizadas. Por quê? Porque não paga imposto, né? Nas bets legalizadas tem que pagar imposto, tá? Se você ganhar uma parte do Lula, uma parte vai pro Lula gastar lá com a Odebrecht, com as obras de merda que ele faz lá, né? Aqui, ó. Não, uma das principais mudanças é a imposição de 15% de imposto de renda sobre o lucro dos prêmios. Você ganhou 15% é do cara da Odebrecht. No total arrecadado com apostas, uma cota fixa, não sei o que lá, não sei o que lá. Além disso, as empresas têm que pagar uma taxa de outorga, né, para poderem operar e não sei o que lá. E tem mais um monte de coisa aqui que eles vão fazer nessa história toda, né? E repara que aqui eles não estão nem falando ainda da reforma tributária, que foi outra bomba que o Lula criou aqui no Brasil, que vai ser um negócio que a gente vai pagar o custo dessa bomba da reforma tributária do Lula décadas e décadas. O seu filho vai estar pagando, seu filho, seu neto, vai estar pagando o custo dessa lambança que foi essa reforma tributária feita pelo Lula, né? Aqui, ó, o projeto de regulamentação do trabalho de motoristas e aplicativos expôs todo o descompasso entre a ideologia petista e a realidade das ruas. Já expliquei para vocês isso, né? Durante anos, eu criticava a CLT aqui no canal.
falava um monte de merda, pode pegar meus vídeos antigos lá, falando CLT é um lixo, não tem um direito. Ah, o pessoal, porque CLT te dá direitos. Direito de porra nenhuma, não tem um único direito na CLT, só tem imposto na CLT. Tudo na CLT é cobrado do trabalhador. Ah, mas tem férias. E o empregador, ele desconta do seu salário um valor, ele bota o seu salário mais baixo porque ele vai ter que pagar suas férias. Pode ir no RH da sua empresa, vai lá no RH da sua empresa e pede para ver o cálculo do overhead, do salário das pessoas, quanto é que é gasto com isso daqui. É isso aí, eles pegam um valor e descontam 13º, férias, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Cada item lá da CLT, que supostamente é um direito, você paga por ele. Você poderia receber esse valor em salário adicional, que é muito melhor para você gastar. Né? Mas o problema é que quando isso é feito numa empresa grande, as pessoas não percebem, né? Porque tem o dono da empresa que gerencia a coisa toda. Imagina uma montadora de carro, né? O trabalhador que está lá trabalhando no chão de fábrica, coisa e tal, eu quero um aumento, quero ter 13º agora, vou ter uma coisa a mais, né? Ele não percebe que isso, na verdade, vai ser cobrado dele depois, né? Mas não fica claro que ele vai perder dinheiro. Por quê? Porque ele pensa assim, não, o patrão vai pagar, o patrão vai dar um jeito de pagar lá em cima, ele vai tirar do lucro dele. Patrão nenhum vai tirar do lucro dele, meu amigo, esquece. Se o patrão não for ter lucro, para que ele vai ficar com a empresa, cara? Para pra pensar que por que o patrão teria uma empresa se ele não vai ter lucro com essa empresa? Ele fecha a porra toda, vende, vai sentar em casa e ficar vendo televisão, pô, se não é para ter lucro nenhum. Então, o patrão não vai abrir mão do lucro dele. E nem pode, porque as empresas todas competem também no mercado de investimento. Então elas têm que botar lucratividade atraente para pessoas investirem na empresa. Então simplesmente não tem como diminuir o lucro da empresa, né? O que acontece é que ou aumenta o preço do carro ou diminui o salário do trabalhador. E o que os trabalhadores não percebiam naquela época é que você aumentar o preço do carro é a mesma coisa que diminuir o salário do trabalhador. Sabe por quê? Porque se você aumenta o preço do carro, você vende menos carros. E se você vende menos carros, a empresa vai precisar de menos trabalhadores. Ok, o salário dos trabalhadores não vai ser diminuído, mas alguns trabalhadores vão ser mandados embora para compensar isso daí, entendeu o problema? Ou seja, no final das contas, sempre é o trabalhador que paga a parada. Aí, qual que é o problema? Eu falava isso o tempo todo, já falava isso desde muito tempo atrás, aí, desde que eu comecei meu canal aqui, mas o pessoal ignorava. Não, porque CLT dá direitos e não sei o que lá. É difícil convencer as pessoas, né? Aí veio o evento dos trabalhos por aplicativo. E aí o pessoal começou a experimentar, mesmo pessoas pobres, porque isso é outra coisa, tá? O pessoal que tem mais dinheiro, pode ver, o gerente, diretor, na maior parte das empresas já é PJ. Ninguém é otário de trabalhar CLT, só é otário pobre, né? Os pobres otários trabalham CLT e ainda acham que tá tendo direito. Mas qualquer pessoa no nível de gerência para cima, todo mundo, ninguém quer CLT não, quer, porque PJ, muito melhor, muito menos imposto, né? Mas o trabalhador ainda tinha essa ilusão, o pessoal mais pobre ainda tinha essa ilusão. Aí justamente esse pessoal começou a trabalhar com Uber, com entrega, não sei o que lá. E aí começaram a perceber, pô, caramba, realmente, né, eu consigo ganhar dinheiro, né? Pô, se eu trabalhar direitinho, eu consigo ganhar dinheiro sem CLT, sem porra nenhuma. Ah, mas não tem garantia. Não tem garantia, mas se eu trabalhar direitinho, eu ganho dinheiro. É uma solução muito boa no final das contas, né? Isso, se a pessoa trabalhar bem, ela consegue fazer um bom dinheiro. E aí ainda tem um outro fator. Como a estrutura é muito pequenininha, é muito leve, você tem um contato direto com o cliente, o pessoal percebe o problema. Ah, tem que aumentar o valor do Uber, vou lutar por uma hora maior do Uber, porque eu sou motorista do Uber, eu quero ganhar mais pela hora que eu ando do Uber. Meu amigo, o pessoal percebe, se aumenta o valor do Uber, menos gente chama o Uber. Sabe o resultado final? Você ganha menos dinheiro, você vai ganhar mais por cada corrida, mas no final do dia você vai ter menos corridas, então você vai ganhar menos. A mesma coisa entregador de aplicativo, parece lindo, não, tem que ter um mínimo de R$200 por entrega, porque eu mereço, eu tenho que ter um tempo com a minha família, então quero cada entrega fazer R$200 que eu vou cobrar. Mas sabe o que vai acontecer? Ninguém vai pedir entrega para R$200, por R$200 eu saio de casa, vou lá no restaurante, pego a coisa e volto para casa. Não vou pedir entrega, entendeu? Se você bota um valor mais alto de entrega, diminui o número de entregas, é óbvio. As pessoas percebem isso, elas veem isso, é lógico que vai acontecer isso, né? E aí ninguém quer regulamentar nada, porque percebe a roubada. É isso que dói na esquerda. A esquerda tinha, durante tantos anos, ela teve essa capacidade de engrupir os trabalhadores que estavam fazendo uma coisa positiva com o CLT, nunca serviu para porra nenhuma CLT. Mas ele tinha essa ilusão, porque como a estrutura da empresa é grande, dava aquela ideia, não, que o patrão vai bancar, e não sei o que lá. Né? Agora, o cara
já percebe que não ajuda nada isso daqui, né? Tentaram emplacar esse troço, agora o governo já desistiu, justamente porque estava pegando mal para o governo no final das contas, né? Ou seja, o governo está adotando, e depois as bets, estou falando das bets aqui, que não sei o que lá, bets, vício, endividamento, vira um carrossel de impopularidade para o Lula, porque as bets e não sei o que lá, mas quem regulamentou as bets foi o Lula, né? O Lula que regulamentou as bets, que a lei das bets foi sancionada pelo Lula. Né? Ou seja, o Lula está num problema. Tudo que ele fez deu merda no governo dele, né? E aí agora ele está querendo desfazer as coisas. Mas pior, está querendo adotar a política do Alzheimer, de esquecer. Não, esquece que eu fiz isso daí, esquece que eu queria as bets, esquece que eu queria a taxa das blusinhas, né? Mas tem o Desenrola. O Desenrola, parece que vai sair o Desenrola 2.0 aí. O objetivo do Lula é fazer o Desenrola 2.0. Só está aguardando aqui o retorno do Lula para fazer o Desenrola 2.0, não sei o que lá. Só que aí o Desenrola 2.0 é dívida, né? E aí entra no outro aspecto que o pessoal está levantando aqui, ó. Todos os programas do governo Lula no novo governo dele, no Lula 3, é tudo empréstimo bancário aqui. Olha só os programas do Lula. A gente não está falando de programas antigos, tá? Bolsa Família, ok. O Bolsa Família é outra coisa. Farmácia Popular é outra coisa. Os programas novos que foram criados no governo Lula 3. Novo crédito imobiliário, empréstimo para compra de imóveis. Nova Indústria Brasil, empréstimo que incentiva a adoção de agenda de clima e descarbonização para a indústria brasileira. Acredita, empréstimo para quem tem renda e está no CAD único. Crédito do trabalhador, empréstimo para trabalhadores usando FGTS como garantia. Desenrola Brasil, mais empréstimo do Lula, né? Empréstimo para dívida antiga. Reforma Casa Brasil, empréstimo para reforma visando família de baixa renda. Plano Brasil Soberano, empréstimo para exportadores. Procred 360, empréstimo para pequenas empresas, MEIs e trabalhadores. Um monte de empréstimo. Aí depois me viu o Lula dizer que, por que tem tanta gente endividada? Como é que pode? Por que as pessoas estão endividadas? É porque ficam gastando nas bets, né? Não, seu idiota, você só criou programa para endividar as pessoas, tudo que fez foi isso. E os outros que não eram isso, você se arrependeu depois e voltou atrás, né? É um idiota esse cara, é impressionante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.